Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Estamos aqui novamente, juntos, para estudarmos e aprendermos. Se ainda não subscrito do nosso canal, se inscreva, comente, goste, compartilhe, faça outras pessoas conhecerem este canal, que provavelmente outras pessoas têm a necessidade também de ouvir algumas coisas. E se nós contribuirmos, todos nós aprendemos, todos nós aprendemos juntos. Então vamos de imediato para o nosso Evangelho no Lar, que começa sempre com a nossa oração. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre Cristo, obrigado a todos aqueles que nos ajudam, nos orientam e nos fazem caminhar para o bem e para o amor. Que a paz seja com todos nós e que possamos todos nós ser e doar amor. Que assim seja. O tema está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tema é salvação dos ricos. E vamos lá ver, vamos fazer aqui a pequena leitura. O ponto número 1 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Ponto 2 diz assim: então o jovem aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Diz-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falsos testemunhos, honrarás o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Isto nós encontramos em Mateus 19, de 16 a 24, em Lucas 18, de 18 a 25 e em Marcos 10, de 17 a 25. Então nós temos aqui dois pontos. O primeiro ponto, que é basicamente a mesma coisa. Não poderás servir a dois senhores, porque ou amarás a um e odiarás ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Logo, não podereis servir a Deus e a Mamon. A questão aqui é o que é servir a dois senhores? O que é servir a Deus e a Mamon? Então, tudo aquilo que alimenta o corpo são coisas da terra.
E tudo aquilo que alimenta o espírito são coisas espirituais, são coisas dos céus. Então, tudo aquilo que serve para engessar, engrossar, alimentar, engordar o corpo, e quando estou aqui a falar o corpo, não estou a falar apenas o corpo, estrutura física, não é? Mas estou a falar de tudo que está inerente ao corpo. Porque o ciúme, a avareza, maledicência, violência, raiva, inveja, todas essas coisas, elas alimentam o corpo. Todas essas coisas alimentam o corpo. Agora, as coisas que alimentam o espírito são sempre mais difíceis. Por quê? Porque, tal como falamos no vídeo anterior, é preciso um desprendimento de nós mesmos. Faz-se necessário que nós nos esqueçamos de nós. Então, este desprendimento tem a ver com tudo aquilo que estamos a falar. Desprender-se das coisas é deixar de alimentar o corpo, deixar de alimentar o ego. No ponto seguinte, por isso é que estes dois estão no mesmo, digo-se, estão alinhados. No segundo ponto, o jovem veio ter com Cristo. Vocês vão ver que tem a mesma relação com o ponto anterior, que é a mesma coisa. O jovem vem ter com Cristo e chama primeiro bom mestre. Não é? O que é que eu posso fazer? Não é? Bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Primeiro, Jesus corrige de imediato. Por que tu me chamas de bom? Bom, sou o Pai. É a primeira correção que Cristo faz. Sempre que Cristo observava algo que estava errado, ele corrigia de imediato. O que ele não corrigiu não estava errado. Portanto, e há muita gente que insiste em alguns pontos que vamos falar mais nos outros vídeos. Ele corrigiu imediatamente o jovem. Primeiro, não me chames de bom, porque bom só tem um. E esse um é o Pai. Assunto encerrado. Segundo, queres entrar para a vida eterna? Cumpre os mandamentos. E ele diz, eu cumpro. Então, quais eram os mandamentos que Cristo citou aqui? São os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Mas ele, de princípio, não cita todos, né? Mas ele diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrai a teu pai e a tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, eu cumpro isso tudo. Ele julga que cumpre. Tenho respeitado todos estes mandamentos, desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus disse para ele, vai, se tu queres ser perfeito, porque na primeira ele só queria ainda entrar para a vida eterna. Se tu queres ser perfeito, que é um ponto mais acima, vai e vende tudo, né? Vai e vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Primeiro, isso pode ser mal interpretado. Primeiro está a dizer, vai e vende. Vender exige trabalho. Ele não disse, pega tudo o que tens e dá aos pobres. Ele disse, vá e vende. E dá aos pobres. Então está a dizer, trabalha, vende aquilo que tu tens e ajuda o teu próximo. Porque ele está no mandamento como ele não entendeu. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse que cumpria isto. Mas estamos a ver que afinal ele não cumpria bem isto. Vá, vende os teus bens e dá aos pobres. Trabalha, em resumo está a dizer assim, trabalha, não te apoderes de tanta riqueza, ou não te apegue às tuas coisas, e ajuda os mais necessitados. Jesus não está a dizer para ele, vai, oferece tudo, fica na pobreza e dá aos pobres. Não é isso que Cristo está a dizer. Vá, vende o que tens e dá aos pobres. Trabalha, ajuda o teu próximo. Trabalha e ajuda o teu próximo. Porque para vender é preciso trabalhar. Ninguém consegue vender sem trabalho, porque exige algum esforço. Porque se eu quero vender alguma coisa, eu devo negociar os preços. Isso pode levar algum tempo. Isso não é do dia para a noite. Há coisas mais rápidas, outras mais demoradas. Então, trabalha e o que conseguires vendendo, dá aos mais pobres, aos mais necessitados. E ele diz, e aí continua, depois vem e segue-me. Depois de desapagares da tua riqueza, não é oferecer a riqueza. Desapegar da riqueza, vem e segue-me. E o jovem foi e não voltou. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, não é? Porque possuía muitos bens. E Cristo disse, em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda, uma vez mais, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Vamos lá. Na primeira parte ele diz assim, é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Está a falar difícil, não está a falar que é impossível. Mas que riqueza que ele estava a falar? Será apenas a riqueza, o dinheiro? Será apenas os bens? Há muita gente que não tem muito dinheiro e é muito rico. Há muitos de nós que estamos aqui, não é? Que somos muito ricos. Somos demasiado apagados a todas as coisas, ou a algumas coisas, mas somos apagados a muitas coisas. Há muitos de nós somos ricos em violência, há muitos de nós somos ricos em maldade, há muitos de nós somos ricos em raiva, há muitos de nós somos ricos em ciúme, há muitos de nós somos ricos em maledicência, há muitos de nós somos ricos em inveja, há muitos de nós que somos ricos em egoísmo de uma forma geral, em orgulho. Há muitos de nós somos ricos também em dinheiro. Mas o ser rico em dinheiro pode e não pode te fazer ser apegado. Por isso é que ele diz, é difícil. Ele não falou que é impossível. É difícil. Não é impossível, é difícil. Logo, e remata no final e diz assim, eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que camelo que ele estava a falar? Jesus não podia fazer uma analogia impossível. Para que se faça uma analogia, tem que haver a lógica e a possibilidade das coisas se realizarem. Não é? A analogia, ela não pode
acarretaram uma impossibilidade. O camelo que Cristo estava aqui a falar era a corda, as cordas, as linhas. Naquela altura eram feitos com fio de camelo. Uma corda, uma linha de cozer, uma linha, sei lá, de amarrar, eram feitos com pelo de camelo. Portanto, eles tinham o mesmo nome. Tinha o animal camelo e tinha aquilo que eram os derivados deste mesmo animal, também chamavam de camelo. Da mesma forma como nós temos as chamadas palavras homófonas. Têm o mesmo som, mas temos as palavras homógrafas. Têm o mesmo som, escrevem-se da mesma forma, mas têm significados diferentes. Tem aquelas que têm apenas o mesmo som com significados diferentes. Tem aquelas que têm o mesmo som e a mesma grafia, mas também com significados de aplicação diferentes. Logo, ele não estava a falar do camelo animal, mas estava a falar do fio. Quando nós pegamos numa agulha, para quem cozeu, as costureiras sabem melhor disso, existe uma dificuldade de passar a linha pelo buraco da agulha. Porque é preciso concentração, apontar para o buraco para que a linha entre no buraco da agulha. Então, exige uma dedicação. Que eu estava a dizer que era mais fácil pormos uma linha no buraco de uma agulha, que existe uma dedicação, uma concentração, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza, ela proporciona o apego. O grande problema não está na riqueza, mas está no apego e no alimento desse apego, que é feito por nós. Nós nos apegamos às coisas demasiadamente. E é este apegar das coisas que nos faz sofrer. É o apego que nos traz o sofrimento. Não é a coisa em si, mas é o apego que nos traz o sofrimento. Porque muitos de nós perdem uma coisa e vê se tem dinheiro e tem condições para repor aquela coisa. Mas está demasiadamente apegado àquela mesma coisa que ele sofre demasiadamente. Então é o apego que nos faz sofrer. E é sobre este apego que nós devemos trabalhar. É sobre este apego que nós devemos observar e trabalhar. Porque este apego que nos faz alimentar o ego. Este apego nos faz alimentar cada vez mais o ego. O ego alimenta o apego alimenta o ego. Então é aqui um círculo vicioso. Então, Cristo estava aqui a falar a salvação dos ricos, mas era de todos os ricos. Não apenas os que têm dinheiro, mas também dos ricos em riqueza material, materialidade que alimenta o corpo, que alimenta as coisas do corpo. Por isso é que se nós alimentarmos em demasia o corpo, nós nos afastamos de Deus. Então, sempre que eu alimento as coisas do meu corpo, eu me afasto de Deus. E não estou a falar de comida. Estou a falar das coisas que nos fazem ser apegados. Estou a falar do orgulho. Estou a falar do ego. Estou a falar dos sentimentos mais ignóbeis. Dos sentimentos perversos que nós temos, como a vingança, como a maldade. Isto também são riquezas. E é sobre essas riquezas que nós devemos saber. Por isso também ele falou, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Portanto, é sobre o desapego que ele estava a falar. Porque se nós estamos apegados a uma coisa, nós ficamos presos a essa coisa. Tá? Muito, muito obrigado. Vamos trabalhar sobre isto e vamos nos encontrar aqui a próxima quinta-feira. Até lá, sejam felizes.